Olá, pessoal. Continuando aqui os nossos exemplos referentes à aplicação do método paramétrico, vou passar para vocês agora a resolução e implementação do exemplo 3. Então esse exemplo 3 é um exemplo que nós vamos trabalhar em várias situações dentro do curso. Um exemplo que vai ser bastante útil para a gente. E eu vou explicar para vocês detalhadamente para a gente poder fazer a implementação posteriormente. Bom, qual que é a situação aqui? Partindo de 3 estações. Deixa eu só ver se está gravando aqui só um minutinho. Ok. Bom, partindo de 3 estações de coordenadas conhecidas, então eu vou partir aqui dessa estação A, que tem coordenada x 47,875 metros, e coordenada y 327,267 metros. Então essa coordenada é conhecida. Conheço também a coordenada do ponto B, 269,067x, 725,202 metros em y. E conheço também a coordenada do ponto C, 500,842 em x e 328,326 em y. Foram determinadas as respectivas distâncias das estações A, B e C para o ponto U. Então eu tenho distâncias que foram medidas aí com uma estação total, um distanciômetro. A distância de A para U, que é 271,792. A distância de B para U, 232,894. E a distância de C para U, 288,289 metros. Então nós temos um problema aí de triangulação, de trilateração, desculpa. E nosso objetivo é determinar as coordenadas do ponto U. Bom, uma outra informação que foi passada no exercício é que o equipamento utilizado possui uma precisão linear de 3 milímetros mais 2 ppm, mais 2 partes por milhão. Então, com isso, a gente consegue estimar qual a variância das distâncias medidas com esse equipamento. Tá? Bom, então o objetivo é a gente aplicar o método paramétrico para resolver esse problema. Bom, primeira coisa, o que são observações nesse caso? As observações são as medidas, foi o que foi medido. Né? Então, nesse caso, são as distâncias. Distância de A para U, distância de B para U, distância de C para U. Então, eu tenho um total aí de 3 observações. O que é parâmetro? Parâmetro é o que eu quero determinar no problema. Então, vão ser as coordenadas x e y do ponto U. Então, são 2 parâmetros. Para que o ajustamento seja possível, é necessário que eu tenha grau de liberdade. Então, se eu pegar aqui n menos u, ou seja, 3 menos 2, eu tenho 1 grau de liberdade. Então, é possível e determinável esse ajustamento. Bom, como serão então as equações de observação? Então eu vou ter uma equação do modelo matemático para cada uma das observações. Então, uma equação para cada distância. Essa equação ela deve ser desenvolvida, montada, obedecendo o formato necessário para a aplicação do método paramétrico, que é então LA em função de XA, ou seja, observações ajustadas em função dos parâmetros ajustados. Então, como vai ficar a equação para a primeira distância, que é a distância de A para U? É raiz quadrada
de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Ou seja, se é de A para U, vai ser x de U menos x de A ao quadrado. Y de U menos Y de A ao quadrado. Bom, então, essa distância eu conheço. É uma observação. X de U e Y de U são incógnitas, são parâmetros que eu vou determinar. X de A e Y de A são valores conhecidos, constantes. São as coordenadas do ponto A. Bom, equação para a segunda distância, distância de B para U. Raiz quadrada de x de U menos x de B ao quadrado, mais y de U menos y de B ao quadrado. E a distância de C para U é raiz quadrada de x de U menos x de C ao quadrado, mais y de U menos y de C ao quadrado. Então, esse é o meu modelo matemático. O vetor dos parâmetros, então, ele vai ser composto por U linhas e uma única coluna, U por 1. Como eu tenho dois parâmetros, ele fica 2 por 1. Aqui está ele na forma de vetor linha, só que a gente tem um sinalzinho de transposto aqui, né? Porque ele é um vetor coluna. Vetor das observações. Esse vetor ele vai ser da ordem n por 1. N porque vai ser o número de observações. Então, eu vou ter 3 elementos, 3 linhas compondo esse vetor. O primeiro elemento é a distância de A para U, o segundo a distância de B para U, o terceiro a distância de C para U. Bom, aí a gente parte aqui agora para montagem do modelo estocástico. A gente lembra que no ajustamento nós temos o modelo matemático, está aqui, dado pelas equações de condição ou de observação, né? No caso do paramétrico, equação de observação. E a parte estocástica está relacionado aos pesos, às variâncias das medidas. Então, olha, nós temos inicialmente que montar a matriz variância e covariância das observações. Bom, a matriz variância e covariância das observações ela vai ser composta na sua diagonal principal pelas variâncias. Então, o primeiro elemento aqui é a variância da primeira observação, que no nosso caso é a distância de A para U. A variância da segunda observação, que é a distância de B para U, e a variância da terceira observação, que é a variância de C para U. Se as medidas são não correlacionadas, fora da diagonal principal eu tenho valores nulos, tá? É o que acontece aqui. Bom, como que foi calculada essa variância inicial aqui da distância de A para U? Bom, no enunciado foi dito lá que eu tenho 3 milímetros mais 2 ppm. Tá? Então, vamos fazer um cálculo aqui, olha. Um cálculo rápido, vou abrir o próprio octavo. Só para a gente poder verificar esse valor. Então, olha lá. Nós temos 3 milímetros mais 2 ppm. Então, 3 milímetros, 3. Vou transformar isso aqui em metros, então vou dividir por 1000. Então, 3, vou abrir parênteses, 3 dividido por 1000, mais 2 partes por milhão. Então, 2 vezes, qual que é a primeira distância? 271,792. 271,792. Opa, desculpa, aqui é ponto. Dividido por 1 milhão. E vai dar lá o meu... Se eu transformar isso aqui na ordem, na base 10, vai ficar 1
2, 3. 3,5 vezes 10 a menos 3. Olha lá. 3,54, né? Vezes 10 a menos 3. Se eu colocar isso aqui, um format short, long, vou mostrar novamente. Tá lá, ó. 3,54, arredondando aqui, dá 544, vezes 10 a menos 3. Tá? Então, isso aqui, o que eu tenho aqui, é apenas o desvio padrão. Quando eu levo ao quadrado, eu passo a ter a variância. Tá? Por isso que está o valor aqui ao quadrado. Se eu fizer o mesmo cálculo usando a distância do ponto B para o ponto U, vai me dar esse desvio padrão, que elevado ao quadrado me dá a variância. E a mesma coisa fazendo para o ponto 3. Para a distância de C para U, desculpa. Bom, então, uma vez que eu tenho esses valores, eu estabeleço como que deve ser o meu fator de variância a priori. Tá? Aqui apenas por conveniência, porque isso aqui vai dar algo, quando eu fizer elevar isso aqui ao quadrado, vai dar algo em torno de 10 a menos 4. Eu estabeleci que o sigma a priori é 1 vezes 10 a menos 4. Posso colocar qualquer valor, vocês já sabem disso. Se eu quiser adotar 1 por sigma a priori, eu posso adotar. Né? Então é qualquer valor. Aqui por conveniência, apenas para facilitar, para que a matriz peso fique sem valores da base 10, eu coloquei 1,10 a menos 4. Tá? Bom, matriz peso. A peso, ela sempre é dada por sigma a priori, inversa da matriz variância e covariância das observações, que é essa daqui. Tá? Então, se eu multiplicar esse 1 vezes 10 a menos 4 por essa matriz, eu vou ter exatamente a matriz peso, que é essa daqui. Tá? Peso da primeira distância, peso da segunda distância, peso da terceira distância. Bom, vetor dos parâmetros aproximados. Bom, o vetor dos parâmetros aproximados eu preciso estabelecer dependendo do modelo. Né? Se o modelo é linear, esse vetor é nulo. Se o modelo é não linear, e é o caso desse, olha lá, o que eu tenho aqui que caracteriza o modelo não linear? O XU e o YU são parâmetros. Eles estão aqui, ó, elevado à ordem 2. E ainda depois elevado à raiz. Né? Então, isso caracteriza o modelo não linear. Então, eu tenho que adotar um valor inicial para esse vetor dos parâmetros, que a gente chama de vetor x0. Quanto mais próximo eu chutar, eu estabelecer esse valor, do valor que vai ser final do ajustamento, né, do valor que deveria ser o correto, vamos dizer assim, mais rápido vai convergir o sistema. Porque aqui eu vou ter que fazer um processo de iterações. Né? Então, mais rápido vai convergir. Nesse caso, como se a gente analisar a geometria, tem várias formas de estabelecer esse vetor x0, pessoal. Uma das formas é verificando a geometria aqui, ó, do problema. Então, nós temos 3 pontos que estão a mais ou menos a mesma distância do ponto U. Né? Então, uma forma de eu chutar esse valor seria fazer a média das coordenadas. Tá? Se eu pegar a coordenada x do ponto U, x do ponto A, x do ponto B, y do ponto B, somá-las e dividir por 3, eu vou ter uma boa aproximação dessa coordenada x do ponto U. Mesma coisa para a coordenada y. Se eu pegar y de A, y de B, y de C, dividir por 3, eu tenho a coordenada aproximada do ponto U. Então, foi o que foi feito nessa situação aqui, tá? Que deu 272,595 para a coordenada x aproximada
460, 265 para a coordenada y. Lembrando que no sistema iterativo, né, dentro das iterações, esse valor vai sendo atualizado a cada iteração. Né? E aí eu vou tendo um novo vetor x0, um novo vetor x0 até que eu tenha uma convergência do sistema. Bom, matriz A. A matriz A, nesse caso, ela não é a matriz dos coeficientes, como foi no exemplo 2. Por quê? Porque é um sistema não linear. Então, ela vai ser uma matriz das derivadas parciais, também chamada de matriz design, né? Ou matriz jacobiana. Então, ela vai ser n por u, n porque ela vai ser a derivada de cada linha, né, de cada equação. Então, eu tenho 3 equações, ela vai ter 3 linhas. E u, porque a derivada vai ser feita para cada coluna correspondente a cada um dos parâmetros. Bom, então, aí eu tenho que derivar, né? Então, se eu pegar o primeiro elemento da matriz A, o elemento A em 1, a primeira linha, a primeira coluna, ele vai ser a derivada da primeira equação, que é da distância de A para U, em relação a x, U, que é o primeiro parâmetro. Né? Então, aqui eu vou ter que fazer a derivada, aplicar a derivada nessa primeira equação. Né? Então, aqui para eu aplicar a derivada nessa primeira equação, a gente usa a regra da cadeia, ou seja, eu derivo de fora para dentro. Né? Então, por exemplo, eu chamo isso aqui de x. Tá? E aí, então, eu vou ter aqui, ó, derivada de A para U é raiz quadrada de x. Né? Raiz quadrada é como se fosse x elevado a meio. Então, se eu derivar, vai ficar aqui meio vezes x elevado a meio menos 1. Né? Que dá menos meio. Bom, fiz a primeira derivada. Vezes, aí eu derivo aqui dentro. Ó. Né? Chamo isso aqui de x. Agora fazer a derivada de x quadrado. Fica 2 vezes x elevado a 1. Né? E, por fim, eu derivo só x1, e a derivada de x1 vai dar simplesmente 1. Né? Então, eu chego nessa derivada aqui. Tá? Rearranjando, reescrevendo, né, os elementos, eu vou chegar nessa derivada. Então, a gente tem que lembrar os conceitos de derivada, né, quando nós formos aplicar o ajustamento em um modelo não linear. Certo? Então, vale a pena vocês darem uma revisão, uma revisada lá em cálculo 2, né? Eu imagino que foi lá que vocês viram isso. Bom, o que acontece aqui é o seguinte, XA e YA nós conhecemos. XU e YU nós não conhecemos ainda. São esses valores que a cada iteração vão sendo atualizados. Inicialmente, é esse valor aqui que nós calculamos. Né? Mas a partir da primeira iteração, esse valor vai sendo atualizado, e por isso que a matriz A ela vai ser atualizada a cada iteração. Né? Então, eu não vou ter uma matriz A única, ela vai sendo atualizada. Bom, aí eu faço a derivada ainda da primeira equação em relação a YU, que vamos chegar nesse resultado aqui, YU menos YA, raiz quadrada de XU menos XA ao quadrado, mais YU menos YA ao quadrado. A derivada das demais equações, vai ser muito similar. O que vai mudar é que, ao invés de ser XA, aqui é XB, aqui é XC. Né? No denominador também, ó, XA, XB, XC, YA, YB, YC. E aqui, mesma coisa. Tá? Então, com isso, a gente tem montada a nossa matriz A.
Bom, vamos ver como fica o processo iterativo, então. Então, até aqui, até o vetor dos parâmetros aproximados, a gente não tem interação. Esses valores não mudam, tá? Peso não muda, sigma a priori não muda, né? Esses valores continuam. Quando a gente entra no processo iterativo, eu passo a ter o valor de L0, tá? Lembrando que L0 é f de x0. Então, como calculo esse primeiro elemento aqui? Eu vou lá na primeira equação, que é essa. Eu vou fazer f de x0. Então, onde tiver o parâmetro, que é aqui e aqui, eu substituo pelo valor referente ao vetor x0, que na primeira iteração nós já vimos que é esse aqui. Tá? Então, substituindo esses valores nessa primeira equação, a gente vai ter o primeiro elemento do vetor L0. Tá? Substituindo novamente xu,yu nessa segunda equação, eu tenho o segundo elemento do vetor L0. Substituindo xu, yu, na terceira equação tem o terceiro elemento do vetor L0. Então, com isso, a gente tem o vetor L0 montado para essa iteração inicial. Tá? Bom, tendo L0, e eu já conheço LB, o vetor L vai ser L0 menos LB. Está aqui. Tá? L0 está aqui, o LB nós já calculamos lá no início do exemplo. Bom, que mais? Matriz A. A matriz A, nós já fizemos as derivadas, são essas daqui. Nesse primeiro momento, nessa iteração I0, eu estou usando os vetores, o vetor x0 correspondente a xu e yu, calculado pela média das coordenadas, né? Nós já vimos isso. Então, só substituir esses valores aqui nas equações e os valores das coordenadas que já são conhecidos, eu vou ter a matriz A calculada nesse primeiro processo, tá? Nessa iteração I0. Tendo a matriz A, eu posso calcular agora as equações paramétricas. Olha lá, N, A transposta vezes A peso vezes a A. Tá faltando a peso aqui, tá, pessoal? A transposta vezes A peso vezes a A. Então, eu tenho que atualizar esses valores, tá? Faltou a peso aqui, matriz peso. Vetor U, A transposta vezes A peso vezes a L. Também falta o P aqui. É que eu tinha feito esse exemplo inicialmente sem a peso, depois eu acabei colocando precisões diferentes e aí alterou a peso, né? Então é ATPA, ATPL, tá? Com isso eu calculo o vetor das correções aos parâmetros. Então, se eu pegar essas correções e somar o vetor x0, que está aqui, ó, eu vou ter o valor corrigido, né, para essa iteração. Então, o que é esse vetor x das correções? Menos a inversa da n vezes a u. Bom, xa é x0 mais x, ou seja, os parâmetros ajustados nessa iteração i0 vão ser os parâmetros iniciais, que é aquele vetor x0 lá, dado pela média das coordenadas, mais o vetor x. Com isso eu tenho aqui x do ponto U, y do ponto U atualizado. Vetor dos resíduos. AX mais L. Então, A vezes AX mais AL. Tem os resíduos nessa operação. O que acontece agora? Para eu calcular, então esses valores vão sendo, todos esses valores vão sendo atualizados a cada iteração. Então, para esses cálculos todos aqui,
Nós usamos esse vetor x0 aqui, ó, que nós calculamos pela média de x, média de y. Tá? Para eu calcular, para eu atualizar esses valores, o valor de x0 passa a ser esse xa aqui, atualizado. E aí eu vou refazer, atualizar todos esses cálculos, agora considerando, ao invés de considerar esse vetor x0, eu vou considerar esse valor. Tá? E aí eu vou ter uma nova L, uma nova L0, uma nova L, uma nova matriz A, nova matriz N, novo vetor U, novo vetor das correções, que agora já tende a diminuir. Veja, eu tenho o vetor dos parâmetros aproximados, o vetor x0. Eu estou corrigindo ele, estou aplicando uma correção para chegar no valor final ajustado. Quando essa correção for a menor possível e parar e se estabilizar, significa que eu cheguei no meu valor. Então, o que acontece ao longo das iterações? O vetor das correções, ele tende a se anular. Se eu não tenho mais correções a fazer, significa que eu já cheguei no valor que eu pretendia. Tá? Então, ó, nessa iteração x0, ele era da ordem de... Nessa iteração i0, ele era da ordem de menos 8 e 32. Aqui ele já foi para 0,5, 0,8. Ele está diminuindo. Tá? Tá tendendo a zero. Esse é o novo valor dos parâmetros ajustados. Então, os parâmetros ajustados, nesse caso, eles tendem a se estabilizar. Então, se esse valor não vai mudando ao longo das iterações, significa que eu já cheguei no valor que eu esperava também. E outra coisa que tende a se estabilizar são os resíduos. Tá? Ele não vai zerar, não vou ter resíduos nulos, né? Mas ele vai se estabilizar. Então, ele já reduziu bastante também. Olha, tem um resíduo de 0,9, 0,9, 1. Ele já for da ordem de 10 a menos 4. Mas ele vai se estabilizar. Bom, esse valor de xa, então, passa a ser o novo x0. E eu recalculo tudo isso numa terceira iteração, numa quarta iteração, até que eu tenha uma convergência. Né? Então, aqui eu estou indo para a quarta iteração. Ó. L0, A, L, N, U. Olha o vetor das correções. Ó. Como eu disse, ele tende a zero. Ele já é da ordem de 10 a menos 9. Então, ele já é muito pequeno. Né? Eu tenho que estabelecer um critério de parada para a convergência. Nesse caso, eu estabeleci que o vetor x tinha que ser menor do que 10 a menos 5. Olha, já é 10 a menos 9, então é muito menor. Então, já posso parar o processo por aqui. Olha o vetor dos parâmetros ajustados. Ó. 263, 774. Vamos ver como que era na iteração 2. Olha lá, 263, 774 praticamente. Então não mudou muita coisa. Mesma coisa o y, não mudou muita coisa. Né? Convergiu rápido. Então esse, como aqui convergiu, eu já tenho o valor ajustado. Matriz variância e covariância desse valor ajustado. Sigma posteriori, inversa da n. Né? Então se esse sigma posteriori comparado com o sigma priori no teste de qualidade que quadrado for aceito, né, eu posso dizer que a minha variância e covariância dos parâmetros é o sigma posteriori vezes a inversa da n. Aqui. E os resíduos que estão aqui da ordem de 10 a menos 4. Tá? Portanto, as coordenadas do ponto U são x 263,775, y 492,368. Tá?
Então, esse é todo o processo, toda a resolução dessa triliteração, ok? Nós vamos passar, então, para a etapa de implementação desse exercício. Bom, pessoal, vamos, então, para a implementação desse exemplo, né? Bom, então vamos lá. Estou aqui no ambiente do Octave, vou habilitar o editor para a gente poder começar a fazer a edição, tá? Bom, então vamos lá. Como eu disse para vocês, eu gosto de colocar o cabeçalho aqui, exemplo 3, triliteração, só para lembrar, né, posicionar para lembrar qual era o exemplo. Sempre gosto de iniciar colocando um format long para que os números sejam dados em números com mais casas decimais, né? Coloco um CLC para limpar a tela e coloco um clear para limpar as variáveis, tá? Bom, vamos lá. Número de observações. Então, nós temos aqui 3 observações e 2 parâmetros. Então, n é igual a 3, u é igual a 2. Bom, vou colocar aqui as coordenadas dos vértices e as distâncias conhecidas, né? Então, por exemplo, o primeiro ponto aqui, ó, eu vou copiar aqui, eu vou chamar de ponto A. Eu vou armazenar isso aqui, pessoal, num vetor. Olha lá, onde eu tenho a coordenada x, vou dar um espaço, a coordenada y, tá? Se quiser, pode colocar aqui, ó, x de A é igual a 47.873, y de A, né? Eu preferi colocar como um vetor só para facilitar, mas, né, fique à vontade para alterar da forma que vocês acharem melhor. Ponto B. Coordenada lá do ponto B. Lá. Vou copiar aqui. E também vou armazenar um vetor. Ponto B. Está lá também. Ponto C, também é um ponto conhecido. Vou pegar o valor aqui. Pronto. Armazenei então x e y dos pontos A, B e C. Vou armazenar agora as distâncias. Então, eu vou chamar aqui de distância de A para U, que é 271.792. Distância de B para U, 232.894. E distância de C para U, que é 288.289. Tá? Bom, vamos lá então com as distâncias. Uma coisa importante que nós precisamos calcular é a precisão das distâncias que foi fornecida aqui no exemplo, no enunciado. Ó. 3 milímetros mais 2 ppm. Então, a gente precisa calcular isso em função das distâncias, né? Então, eu vou calcular aqui, ó, desvio padrão da distância de A para U. Ele vai ser
3 milímetros, então 0,003, mais 2 vezes a distância de A para U, né, 2 partes, dividido por 1 milhão, certo? 3 milímetros mais 2 ppm. Vou copiar isso aqui para fazer as demais, né? Então, a distância de B para U, tá? A distância de B para U e a distância de C para U. Tá? Pronto. Então, temos aí agora condições de montar depois a matriz variância e covariância, né, em função desses valores calculados. Bom, então vamos lá. Vetor das observações. Então vamos montar aqui o nosso vetor LB. Vou chamar aqui, ó, vetor das observações. Aqui eu vou colocar coordenadas dos pontos. Aqui nós temos as distâncias. Aqui nós temos o desvio padrão das distâncias. E aqui o vetor das observações. Então, o vetor das observações, que é o vetor LB, ele vai ser dado pelas distâncias, né? Então, o LB vai ser composto pela distância de A para U, ponto e vírgula, porque ele é um vetor coluna, né? Para ir para outra linha, distância de B para U e distância de C para U. Tá? Fechei colchetes, vou dar ponto e vírgula para me mostrar esse valor. Beleza, montei o vetor das observações. Agora a gente vai para a montagem da MVC das observações. Tá? Como que vai ser a MVC das observações? Então, aí, vou colocar aqui, ó, matriz variância, covariância das observações. Então, a MVC das observações, eu vou chamar de MVC de LB. Ela vai ser composta na sua diagonal principal pelas variâncias das observações e fora da diagonal pelas covariâncias. Como as observações aqui são não correlacionadas, as covariâncias são nulas. Tá? Só as variâncias que vão existir. E as variâncias, como nós temos aqui o desvio padrão, é só elevá-los ao quadrado. Então, a variância da primeira observação, ó, vai ser o desvio padrão da distância de A para U ao quadrado. O próximo elemento, 0, 0. Tá? São as covariâncias. Montei a primeira linha. A segunda linha, eu posso continuar aqui, ou eu posso dar um Enter, não tem problema, né? Só para ficar melhor escrever, ó. 0, desvio padrão da distância de B para U ao quadrado, tá? Deixa eu pôr para cá. 0. Escrevi a segunda linha, tá? Pessoal, esses espaços em branco não tem problema, tá? Ele vai interpretar que isso aqui é um elemento, que esse outro é um outro elemento e assim por diante, né? O ponto e vírgula aqui que faz com que ele vá para a próxima linha. Bom, e 0, 0, e a última variância, que é a distância
desvio padrão da distância de C para U. Vamos lá. Fechou aqui a minha matriz, ponto e vírgula, beleza. Tá? Montamos a matriz variância e covariância das observações. Fator de variância a priori. Bom, vou colocar aqui então o meu variância a priori. Então, o sigma, eu vou chamar de sigma pri. Como eu falei, pode ser qualquer valor, tá? Aqui eu coloquei 10 elevado a menos 4, mas se você adotar o valor 1, depois nós vamos mudar aqui, vocês vão ver que não faz diferença alguma, né? Isso aqui só para simplificar, porque esses elementos aqui vocês vão ver que vão dar da ordem de 10 a menos 4. É para a matriz peso ficar um pouco mais, com números um pouco mais redondos, tá? Matriz peso. Matriz peso. Então, a matriz peso, a gente já viu que ela é dada, ó, pela sigma a priori vezes o inverso da MVC de LB. Então, a gente coloca aqui, peso vai ser sigma pri vezes o inverso da MVC de LB. Beleza? Eu vou deixar sem ponto e vírgula aqui, porque eu quero que ele me mostre a matriz peso, tá? Só para vocês depois enxergarem ela. Ó. Vetor dos parâmetros aproximados. Então, por se tratar de um modelo não linear, a gente tem que estabelecer um vetor dos parâmetros aproximados para que se proceda à linearização por Taylor. Então, em função da geometria, nós já vimos que se eu fizer a média das coordenadas x e a média das coordenadas y, vão me dar uma boa aproximação para esse vetor. Né? Então, a coordenada x do ponto U, que eu vou chamar aqui, já vou montar direto o vetor x0. O primeiro elemento do vetor x0 vai ser x do ponto U aproximado, que nós vamos calcular pegando x do ponto, a coordenada x do ponto A, que está lá ó, no ponto A, é o elemento 1 desse vetor, tá? Ponto A, elemento 1, mais ponto B é o primeiro elemento, mais ponto C é o primeiro elemento, e eu vou pegar tudo isso e dividir por 3, estou fazendo uma média. Tá? Então, olha lá, ponto A, por que é esse 1 aqui? Porque o ponto A está dentro de um vetor, ó, tá? Um vetor de 2 elementos. Quando eu chamo ele 1, eu estou me referindo ao primeiro elemento. Quando eu chamo 2, eu estou me referindo ao segundo elemento. O primeiro elemento aqui, ó, coordenada x de A, x de B, x de C. Aqui y de A, y de B, y de C. Ok? Bom, ponto e vírgula. Faço a média agora das coordenadas y. Então, ponto A, segundo elemento, mais ponto B, segundo elemento, mais ponto C, segundo elemento, e faço a média disso. Fecho meu vetor. Tá? Vou deixar ele aqui para aparecer também para vocês verem como que fica. Tá? Então ficou assim, olha lá. Tá? A média das coordenadas x e aqui a média das coordenadas y. Tá? Bom, continuando lá, estamos aqui, né? Temos valores aproximados. Agora, nós vamos entrar no processo
iterativo. Tá? Então, eu vou iniciar esse processo iterativo chamando i igual a zero. Por que igual a zero? Porque essa vai ser a minha iteração inicial. Tá? Não cheguei a fazer nenhuma iteração ainda, é inicial. Então, eu vou colocar um critério. Né? While, enquanto o meu ABS de x for maior que 10 elevado a menos 5, então, enquanto isso ocorrer, ele vai fazer uma série de iterações. Só que esse x, vocês lembram que o x é o vetor das correções aos parâmetros iniciais. Tá? Nessa primeira, eles só vão calcular esse x no final dessa primeira iteração. Então, aqui no início, ó, eu vou dizer que o x é igual ao x0, só para a gente poder ter um valor inicial para esse x. Tá? A partir do momento que ele entra no laço while aqui, ó, lá no final eu atualizo esse x. E ele volta e testa. Olha, por que ABS? É valor absoluto. Então, se o x for lá menos 10 elevado a menos 6, por exemplo, né, ele ainda é menor do que 10 a menos 5. Então, independente se as correções forem negativas ou positivas, se elas forem maior que 10 a menos 6, é um critério para que a gente diga, olha, convergiu. Né? Bom, beleza. Agora, daqui para frente, a gente vai calcular todos os elementos necessários para dentro do processo iterativo. Tá? Então, qual que vai ser o primeiro elemento? Vamos calcular o vetor L0. Aqui, ó, L0 ele vai ser f de x0. Ou seja, eu vou pegar as equações aqui, ó, e vou reescrevê-las. E onde tiver xu, you, eu vou substituir por esse x0, que inicialmente é esse. Ó. Tá? A partir do momento que eu fazer interações, ele vai sendo atualizado. Mas por enquanto é esse. Então vamos lá. A primeira equação aqui, ó, raiz quadrada de xu menos xa, y menos ya. Então vai ser SQRT, né, de raiz quadrada. Raiz quadrada de quê? Vou pegar esse primeiro parênteses aqui, ó. Xu menos xa ao quadrado. Então, isso aqui ao quadrado, né? Vai ser xu. Onde está o xu? O xu, ele está aqui, ó, o primeiro elemento do vetor x0. Então, ele vai ser o x0, 1, tá? Menos o xa. Onde está o xa? Ponto A, elemento 1. Tudo isso ao quadrado. Então, ó, aqui nós estamos fazendo essa primeira parte, ó, xu menos xa. O xu está lá no x0, o elemento 1, o xa está no ponto A, o elemento 1. Mas, agora eu vou fazer o segundo parênteses ali. Ó. YU, que está no vetor x0, é o elemento 2, menos o YA, que está no ponto A, é o elemento 2 também. Beleza, fiz o primeiro elemento. Certo? Bom, vamos para o segundo. Agora eu vou só copiar. Né? Copio aqui, Ctrl C, ponto e vírgula. Vem aqui, ó, Ctrl V. Agora aqui, ao invés de ponto A, vai ser ponto B. Aqui, mesma coisa.
Copio de novo. E aqui vai ser ponto C. Ponto C. E fecho o colchetes para fechar esse vetor L0, tá? Aqui, ó. Vetor L0. Bom, vetor L0 pronto. Ó, eu venho para a montagem da matriz A, tá? Como que vai ser? Aliás, do vetor L0 eu posso montar o vetor L direto. Ó, vetor L. L é igual a L0 menos LB. Tá? O L0 já está aqui, acabamos de montar, e o LB está lá em cima. Né? O LB não vai se alterar nas iterações. Bom, vamos para a montagem da matriz A agora. Ó. Matriz A. A vai ser tudo isso aqui. Ó. Então, x0, xu menos xa dividido pela raiz quadrada de xu menos xa ao quadrado mais yu menos y ao quadrado. Então, o primeiro elemento da matriz A, ele vai ser justamente isso. Ó. xu menos xa, ou seja, o vetor x0, o elemento 1, menos o xa, que está no ponto A, é o elemento 1, dividido por isso aqui, ó, raiz quadrada de xu menos xa mais y menos y. Que é exatamente isso aqui, pessoal, olha. Então, posso simplesmente copiar e colar, tá? Vamos lá, é exatamente isso aqui. Então, primeiro elemento da matriz A, tá? Vamos montar o segundo elemento da primeira linha da matriz A. Então, eu continuo aqui, ó. O que altera desse para esse? O denominador é o mesmo. O que muda é o numerador. Ao invés de ser xu menos xa, é yu menos ya. Então, eu vou copiar tudo isso aqui. Ctrl C. Dou um espaço aqui, Ctrl V. E venho só alterando. Olha lá. Então, ao invés de ser o x aqui, é o y. Ó. Ao invés de ser o x aqui, é o y. O resto continua a mesma coisa. Tá? Dou um ponto e vírgula aqui. Deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha lá. Vou para a próxima linha. Como que vai ser a próxima linha? O próximo elemento aqui, ele é xu menos xb. Então, vai ser xu, que está novamente no x0, é o primeiro elemento, menos o xb, que está no ponto B, primeiro elemento. Dividido por isso aqui, ó. Raiz quadrada de xu menos xb ao quadrado mais y menos yb ao quadrado. Tá? O segundo elemento dessa segunda linha, eu vou copiar, vou colar, e aqui ao invés de ser xu menos xb, é yu menos yb. E finalmente eu vou para a terceira linha. A terceira linha vai ser xu menos xc. Dividido por isso aqui, ó, raiz quadrada de xu menos xc ao quadrado mais y menos yc ao quadrado. Tá? O segundo elemento da terceira linha, vou copiar, e aqui ao invés de ser x vai ser y. E aí eu fecho a matriz A.
Lá, a matriz A, ó. Primeiro elemento da primeira linha, segundo elemento da primeira linha, primeiro elemento da segunda linha, segundo elemento da segunda linha, e aí vai para a terceira linha, tá? Montamos a matriz A. Percebam o seguinte, ó, aqui, vou pôr o ponto e vírgula, aqui também, e aqui também, só para ele não ficar mostrando isso a cada iteração, tá? Alguns elementos aqui eu vou mostrar que são interessantes, como por exemplo o vetor x, que a gente sabe que ele vai diminuindo, né? Mas todos ficam muito carregados, a gente não consegue enxergar direito. Bom, montamos a matriz A, agora vamos aqui, ó. Vetor, a matriz N. A matriz N, ela vai ser simplesmente A transposto vezes A peso vezes A. A N eu não vou pôr ponto e vírgula, vou deixar para mostrar, tá? E a U, A transposto vezes A peso vezes a L. Também vou deixar para mostrar. Continuando aqui, agora nós vamos montar o vetor das correções, ó, que vai ser x é igual menos a inversa da n vezes a u. Também vou deixar para mostrar, para aparecer ali. Bom, e agora? O x ajustado vai ser o x aproximado mais as correções. Então, o meu xa vai ser o meu x0 mais x. E os meus resíduos vão ser a vezes o x ajustado mais a L. Aqui. Tá? Bom, terminamos então essa etapa. O que acontece aqui agora? Esse xa, que nós acabamos de calcular, ele passa a ser o novo x0. Então, ao invés de a gente usar esse x0 aqui, ó, a gente passa a utilizar esse xa. Então, eu vou dizer aqui que o meu novo x0 é o meu xa. Tá? O meu novo x0 é o meu xa. Tudo bem? Bom, o que mais? E só para a gente contar as iterações, eu vou falar aqui, ó, i é igual a i mais 1, porque agora a iteração que era 0, que no início, ó, aqui passa a ser 1, né? E ela vai se alterando a cada etapa para a gente saber quantas iterações foram feitas. E no final eu vou dar um end, ponto e vírgula, que é o end referente a esse while, ó. Ele começa aqui e termina aqui. Tá? Vou salvar isso aqui lá na minha pasta. Salvem na pasta de vocês, né? Aula 1, vou chamar aqui como exemplo 3. Vou lá na janela de comandos, seleciono a pasta em que esse exemplo está e executo, olha lá, exemplo 3. Então vamos ver o que aconteceu, pessoal. Aqui, ó, ele montou a matriz peso, né, mostrou para a gente a matriz peso. O vetor x0, que é o vetor que nós calculamos a partir da média das coordenadas x e coordenada y, né? Aqui, ó. Olha lá, 272,595, né, arredondando. 460, 265. Na primeira, aqui no I0, na iteração 0, ele calculou a N, calculou a U
e o vetor das correções. Então, perceba que as correções aqui, aos valores iniciais, é da ordem de -8 e 32,9. Então, são correções grandes ainda, né? Porque é a primeira iteração. Esse XA é esse x0 atualizado em função dessas correções, que já foi para 264,3. E aqui 493,2. Tá? Resíduos grandes ainda, da ordem de 46,8, 45,7, 6,6. Tá? Então, esse XA passa a ser o novo X0 e ele vai recalcular. Olha lá, recalculou a N, recalculou a U. Olha o X como já diminuiu, as correções aos parâmetros. Que aqui, ó, na iteração inicial, era da ordem de 8 e 32, já foi para 0,5 e 0,8. Quer dizer, o que eu falei para vocês, o X tende a se anular, que são as correções aos parâmetros iniciais. Ó, o XA já é atualizado. Tá? Os resíduos já passam a ser menores também. E esse XA passa a ser o novo X0. Na segunda iteração, ó, o X já foi para a ordem de 10 a menos 4. Bem pequeno. O resíduo se estabilizou. É uma característica do resíduo ele se estabilizar próximo de um determinado valor. Né? Então, se a gente pegar esse resíduo, ó, e o resíduo da iteração anterior, é muito próximo. Esse valor ajustado passa a ser o novo x0. Vou para a terceira iteração. Ó, o x já foi para 10 a menos 9. Quer dizer, o nosso critério de parada era 10 a menos 5. Quer dizer, aqui já, na terceira iteração, já convergiu. Esse é o meu XA final e esse é o meu resíduo final. Né? Daí eu posso calcular a MVC desses parâmetros ajustados, né? E todos os outros elementos que eu preciso para finalizar o ajustamento. Mas aqui nós só fizemos até o cálculo dos parâmetros ajustados. Né? Então, esse seria o nosso algoritmo, né? Então, em algumas linhas, em 71 linhas, nós resolvemos esse problema de trilhateração. Vejam o vídeo, anotem as dúvidas nos nossos encontros síncronos. A gente pode tirar essas dúvidas. Vou criar também no nosso site, lá no Moodle, um fórum para a gente poder postar as dúvidas e discutindo, né, entre vocês mesmos e eu intermediando, para poder ajudar também no aprendizado, pessoal. Bom trabalho e até a próxima.